dia. Será que o autismo tem relação com a dieta? Pais e mães que cortaram o glúten e a proteína do leite dizem que os sintomas melhoraram. Ele começou a prestar mais atenção, parou de se agredir. O Benjamin, ele está desenvolvendo, assim, muito bem. Mas a ciência ainda não provou essa relação. Dentro dos parâmetros da medicina baseada em evidência, a gente não tem comprovação. E o que motiva os brasileiros que estão se tornando vegetarianos? Eu faço pelos dois, eu faço pela saúde, pelos animais e pelo meio ambiente também. Qual a diferença entre vegetarianos e veganos? Absolutamente tudo que a gente consome aqui de produto é vegano. No banheiro e no guarda-roupa. Não vai encontrar couro, não vai encontrar pele, não vai encontrar pelo de nenhuma ordem. Como suprir a necessidade de proteína e nutrientes, especialmente para quem pratica esportes. 2 especialistas vão responder, o nutrólogo Carlos Nogueira de Almeida e a nutricionista Yara Weitzberg-Levinsky. Você quer participar do programa conosco? Então manda logo sua pergunta pela hashtag Você no Bem-Estar. Faz igual a Ângela, acabou de mandar a pergunta. Olha só a dúvida da Ângela Maria. Qual a diferença entre vegano e vegetariano? Muita gente tem essa dúvida. Ângela, ao longo do programa a gente vai responder essas e outras dúvidas, não é, Mari? Claro! Você conhece alguém que não come carne? Nos últimos 5 anos, o número de pessoas que decidiu tomar essa decisão no Brasil quase dobrou. Passou de 8% para 14% da população total. Marcelo Lages vai mostrar pra gente. Esta é uma fila que reflete a procura cada vez maior dos brasileiros por vegetais, grãos, verduras e frutas. Nós estamos em um restaurante vegano que não tem nenhuma proteína animal. Não tem leite, não tem carne e não tem ovos. Só que o buffet tem várias opções, assim como outros restaurantes. Olha só, são várias opções de salada e tem também arroz, feijão, legumes, macarrão e tem até um bolinho de soja com sabor de calabresa para o pessoal que está num processo de transição e sente falta ainda da carne. Tá sentindo a falta da carne agora? Não. Já tô repetindo aqui meu prato, de tão bom que é. Para substituir nutrientes como ferro, proteína, cálcio e zinco presentes na carne e no leite, os veganos precisam de uma dieta rica e variada. Com exceção da vitamina B12, é perfeitamente possível obter todos os nutrientes necessários para a saúde humana dos alimentos vegetais. Então, por exemplo, as proteínas, elas estão mais concentradas no grupo das leguminosas, que é feijão, lentilha, ervilha, grão de bico e soja. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, a guinada para se tornar vegetariano acontece por 3 motivos principais: dó dos animais, alimentação mais saudável e consciência da diminuição no impacto ambiental. Para você ter uma ideia, falando em água, por exemplo, 1 quilo de carne bovina consome 17 mil litros de água. Isso é um dado, não é um dado nosso, tá? É um dado da Sabesp aqui de São Paulo. Então, é um impacto gigante do ponto de vista de consumo e desperdício de água. Eu faço pelos dois, eu faço pela saúde, pelos animais e pelo meio ambiente também. Pois então, pergunta da internet, vamos aqui com o Dr. Carlos. Doutor Ailka Farias, o vegetariano, ele tem o organismo mais fraco? Bom, primeiro, bom dia. Né? Bom dia, é um prazer estar aqui com você. Que né? Viva Ribeirão Preto! Viva Ribeirão Preto, claro. Né? Não necessariamente. Tá? A opção por ser vegetariano, ela frequentemente pode ser uma opção saudável, mas o segredo é orientação. Buscar uma orientação. Não tomar essa decisão sozinho. Buscar a orientação de um médico nutrólogo, de um nutricionista, para fazer isso de uma maneira a que não aconteça isso, o organismo ficar mais fraco. E, como toda dieta, precisa de planejamento. Vamos ver, então, aqui nessa mesa, o que o vegetariano tira da sua rotina alimentar. Basicamente, ele vai tirar o que tem nessa caixa vermelha aqui. Nós estamos falando do vegetariano pura e simplesmente. O que ele tira, doutor? O vegetariano, de uma maneira geral, ele vai tirar a carne. Então, ele vai tirar a carne, tanto a carne que a gente chama de carne vermelha, que é a carne de gado, mas ele vai tirar também a carne de peixe. O salmão. Ele vai tirar a carne do frango. E qualquer outro peixe. Qualquer outro peixe. Então, o vegetariano, ele exclui da sua alimentação as carnes... Porco e frango. Então, a gente vai tirar
e tirar. Porque tem muita gente que continua comendo peixe e se diz vegetariano, né? Pois é, esse é um dos riscos, né? Porque a pessoa decide ser vegetariano, mas não busca uma orientação. E aí ela acaba fazendo coisas até erradas. Nesse caso, se ela quer ser vegetariana, ela tem que tirar toda a carne. Mas, doutora, aí a gente vê que o ovo, a manteiga, o leite, o iogurte, as frutas, tudo isso, as castanhas, tudo isso continua na dieta alimentar do vegetariano. Aí eu tenho alguns subtipos de vegetariano. Então eu tenho o vegetariano estrito, em que ele, de fato, ele vai tirar vários produtos de origem animal, inclusive o ovo e o leite. Ele vai ficar, de fato, só com os vegetais. Agora eu tenho o ovo vegetariano, que mantém o ovo, o lacto vegetariano, que mantém o leite, e o ovo-lacto vegetariano, que mantém o ovo e o leite. Então são os 3 subtipos que a gente chama. Mas aqui na nossa mesa nós estamos falando só de vegetariano, né? Então aqui, chamei o senhor para almoçar comigo, é só vegetariano, né? O senhor me chama para ir para Ribeirão Preto, vegetariano. Mesa tá farta, estamos podendo comer bastante aqui, né? Sim, essa mesa, ela basicamente é uma mesa bastante saudável, né? Tomando alguns cuidados com a carne que a gente retirou daí. Já tirou, acabou. De resto, a gente toma alguns cuidados e nós estamos comendo uma alimentação equilibrada, saudável e bastante diversificada. E os veganos, Yara? Qual que é a diferença para isso que a gente viu até aqui? Então, Mariana, primeiro, bom dia também a todos. A diferença do vegano é que o vegano, ele exclui, além das carnes, que o vegetariano também não come, ele exclui também os derivados. Então, seriam os ovos, leite, iogurte, manteiga, todos os produtos que têm origem animal. Vou pedir até pro Dé me ajudar aqui. O Dé entra em cena, Dé, exclusivamente ao vivo. Obrigada, pra gente tirar tudo. Muito bem, Dé. Então exclui esses alimentos também. Valeu, Dé. Então, sim, o vegano, ele fica com os grãos, então leguminosas, cereais, sementes, castanhas, as hortaliças, as frutas. Então, dessas castanhas, ele pode até fazer uma bebida que se parece com o leite, a gente chama de leite vegetal, pelo simples fato que se parece com o leite, mas na verdade é uma bebida vegetal. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma bebida de arroz, uma bebida de castanha. E assim, num primeiro momento, isso pode parecer um pouco monótono, mas quem sabe cozinhar consegue aproveitar bastante esses ingredientes e a dieta fica bastante rica. Pois é, o Marcelo Lages foi conhecer uma família que mora num sítio onde tudo é vegano. Inclusive, gente, não é só a cozinha, não. Até o banheiro é vegano. Vamos ver, guarda-roupa também. Vamos conhecer essa família? A Nana, o Bruno, a Martina e o Diego vivem neste sítio no interior de São Paulo. Os 4 não comem e não consomem nada que tenha origem ou exploração animal. O mundo não é o habitat dos humanos, é o habitat de uma infinidade de seres que vivem aqui com o mesmo direito. O Diego é o ser humano mais novo da casa. Está com 14 anos, mas já está engajado na internet. O objetivo? Diminuir o preconceito com o veganismo. E eu tô aqui para também falar para vocês como que é a vida de um vegano. Já a Martina, por ser vegana, resolveu abandonar uma paixão. Ela foi campeã paulista e nacional de equitação. As coisas que a gente usa no dia a dia, shampoo, coisas, foi super fácil. Mas parar com uma paixão, normalmente, é a coisa mais difícil. Acolher foi bem mais fácil. Eles criam 30 bichos, todos com os mesmos direitos. Os animais foram resgatados de situações de maus tratos ou abandono. Eu sempre adorava o cachorro, mas comia carne. Então, começou a não fazer nenhum sentido nisso. A gente come tudo que todo mundo come, né? Todos os grãos, a gente só tira as coisas de exploração animal. Na rua, às vezes, ainda é mais complicado de achar. Essa história que vegano não come nada é mentira, porque a geladeira tá lotada, né? Com certeza, a gente come até demais. E o que eu tô vendo aqui, que é muito legal também, é que é uma comida bonita, né? Uma comida fresca que vocês comem, né? Boa parte, inclusive, é colhida na nossa própria horta. A gente cultiva sem agrotóxico, com insumo sempre muito limpinho, livre de exploração animal. E aí a comida também é mais energética, né? A gente tem um refrigerante aqui, ele é vegano. Você sabe que é uma marca vegana. Produzido normalmente por produtores que são veganos, que são pequenos produtores, pessoas do círculo vegano, porque aí a gente pode confiar. Produtos veganos levam este selo quando são feitos por empresas que não usam nada animal na composição nem fazem testes com animais.
Mãe e filha cozinham juntas. A comida faz tanto sucesso que elas já aceitam encomendas. Eu queria que você explicasse quem é que pede a comida vegana para vocês. A maioria do nosso público nem é vegano, mas é o pessoal que vem buscar aqui em casa e vem aqui para descobrir qual é o universo vegano que a gente tem para oferecer. O veganismo chega dentro do armário. Não vai encontrar couro, não vai encontrar pele, não vai encontrar pelo de nenhuma ordem, não vai encontrar lã de carneiro, não vai encontrar seda também, não vai encontrar pérolas, não vai encontrar nada que venha de nenhum bichinho. Absolutamente tudo que a gente consome aqui de produto, sabonete, esfoliante, hidratante, tintura para o cabelo, que na verdade é rena, temos esmalte, óleo de massagem, tudo que você imaginar aqui é vegano. Para esta família, o veganismo é uma forma de vida que precisa ser divulgada em verso e prosa. Animal sente dor igual a gente. E essa reportagem do Marcelo Lages representa exatamente um comentário que a gente recebeu agora do nosso auditório virtual do Anderson. Lembrando que é um estilo de vida, pensando no bem dos animais e não na dieta. Exatamente, cada vez mais gente tem realmente tomado essa decisão pensando nisso. Obrigada, Anderson, pela mensagem. E sem dúvida é uma família que parece ser muito feliz, né? Agora, é preciso de planejamento, né, doutor Carlos? E planejamento é preciso também pensar nas proteínas veganas que vão substituir as proteínas que são fundamentais para o nosso organismo, né? Nós temos algumas aqui, vamos falar sobre elas? Vamos sim. O que acontece é que quando o indivíduo retira a carne da dieta, ele retira talvez a sua fonte de proteínas mais relevante. São as proteínas que o organismo humano consegue absorver com bastante facilidade. Então ele tem que suprir essa falta de outra maneira. Os vegetais, de uma maneira geral, contêm proteína. Então é possível combinar os vegetais para obter boas proteínas. E dos grupos, né, alimentares, o grupo das leguminosas é aquele que tem uma quantidade mais considerável de proteína. Como a gente tem aqui, a gente tem feijões, a gente tem soja, a gente tem produtos feitos com soja, lentilha, grão de bico, que são as leguminosas, que são os vegetais que mais contêm proteína que a gente utiliza mais. O feijão, a gente já falou que o feijão é o grande campeão, né? Tem pergunta do nosso auditório virtual, vamos ver de quem é. Jussara, meu filho aos 20 anos virou vegano. Minha preocupação é com cálcio. A Jussara tá certa de ter essa preocupação, Yara? E cálcio, a gente sabe que leite tem bastante e os derivados de leite também tem bastante cálcio, né? Na hora que tira... Ela tem que ter essa preocupação. Entretanto, existem inúmeros vegetais riquíssimos em cálcio. Inclusive as leguminosas e principalmente os folhosos verdes escuros. Então, espinafre, brócolis. Então, claro que há uma preocupação, entretanto, tem solução. O filho dela tem que se preocupar em consumir mais desses alimentos fontes de cálcio. Agora, falando em consumir mais, tem uma tríade que não pode faltar na mesa de quem toma essa decisão para garantir esse equilíbrio, né? A gente até representou esse equilíbrio pelo triângulo aqui. Então, a gente dividiu em 3 grupos. Que grupos são esses? Então, o principal que a pessoa tem que se preocupar para que o seu prato seja completo em questão de proteínas e de todos os aminoácidos é que tenha um alimento do grupo das leguminosas, que são os feijões e lentilhas, como o doutor já mencionou, e dos cereais. Então, uma quinoa, um arroz, milho, aveia, cevada, trigo. Macarrão poderia entrar aí, então, por exemplo. Poderia entrar aqui os derivados desses grãos. Então, esses 2 são os principais. Sementes e oleaginosas também entrariam complementando o valor calórico e também nutricional e também dos aminoácidos. Mas se for pensar nos 2 mais importantes são leguminosas e cereais. E aí, claro, complementando com sabor e valor nutricional também. E algumas gorduras do bem aqui. Com certeza, sim. Então a gente poderia escolher, por exemplo, um grão de bico. Aqui um arroz e aqui um pouquinho de uma sementinha de girassol. E claro, aí representando no meio uma verdura, uma hortaliça que, né, para compor o prato. E aí você pode brincar à vontade com isso aqui. E as leguminosas têm uma dica importante, né? Até por questão dessa biodisponibilidade, da gente conseguir absorver melhor a proteína vegetal. Qual é a dica? Sim, então, porque é muito importante que esses grãos eles fiquem de molho.
Então, você pode deixar de 8, 12 horas até 24 horas de molho numa tigela com água fora da geladeira. Então, esses fatores antinutricionais, eles saem na água, a gente escorre e depois cozinha. Então, a digestão fica bem melhor. Dica do bem-estar, então, deixar de molho as leguminosas até 24 horas, por isso que precisa de planejamento. Tem mais dúvida? Vamos ver. Quem está falando com a gente é a Larissa. A vitamina B12 precisa ser suplementada? Daqui a pouco a gente responde essa pergunta, tá bom, Larissa? Muita gente com essa dúvida. Até já. Saúde, estamos de volta. Tem comentário pela internet, muita gente falando sobre o tema do programa de hoje. Vamos ver, Aninha. Bem-estar falando sobre vegetarianismo, veganismo, melhor decisão da minha vida. Parabéns, Aninha. Tem mais gente, olha lá, Maria Aparecida. Sou vegetariana há 36 anos, hoje tenho 41 e minha saúde está 100%. Nossa, que desde legal. 5 anos. E tem muita gente que faz essa mudança de estilo de alimentação, aliada também à mudança de estilo de vida, coloca atividade física nessa mudança, como mostra pra gente no quadro Eu, Atleta de hoje, com quem? Com Mari Palma. Com a nossa querida Mari Palma. Vamos ver a reportagem, Mari Palma? Falar de alimentação é difícil porque, né, cada um tem a sua. Sempre tem aquela galera do churrasco, mas tem também quem prefira uma mesa assim, ó. Semente de girassol, alface, tomate cereja, tahine, grão de bico, repolho, abacate e cenoura ralada. Gosto bastante de fazer saladas, né, misturando vários ingredientes e costumo deixar a despensa abastecida com grãos, sementes, né. A dieta da Elisa é ainda mais restrita. Sou frugívora, ou seja, sou uma vegana que come majoritariamente frutas e folhas em seu estado natural, ou seja, que não passa por nenhum aquecimento, nenhum processo de fritura ou nem vai ao forno, nada de fogão. Sem forno, sem fogão, sem micro-ondas, mas com muita praticidade. Basicamente é descascar e comer pra mim. Eles são atletas, corredores de montanha. Coisa de algumas boas dezenas de quilômetros, subindo e descendo em terrenos nada previsíveis. Eu acho que a mudança maior para mim, no momento que eu aderi ao frugivorismo, foi em termos de energia, de saúde. Essa energia que eu tenho a mais, o até poder dormir às vezes um pouco menos e não sentir tanto esse efeito. Só que tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Tem que ter também sempre um acompanhamento profissional. É um risco, por exemplo, de ter essa perda de massa muscular, consumindo somente frutas. Então, ter uma diminuição da explosão, ter uma diminuição da força na atividade física, da resistência. As frutas são muito ricas em carboidratos, mas não supre toda a necessidade do atleta. Por isso, quem restringe alguns alimentos, na verdade, acaba descobrindo outras opções ainda para colocar na mesa. Parece contraditório, né? Mas é justamente essa a ideia. Diversificar cada vez mais. Não existe um único vegetal com todos os aminoácidos essenciais, vitaminas que nós precisamos. Para Elisa, variar é importante, claro, mas ela se preocupa também com a quantidade. Minha primeira refeição é quase sempre muitas frutas. Costuma variar entre 6 a 10 quilos de alimento por dia, de frutas e vegetais. Montanhas de frutas para enfrentar montanhas de verdade. São anos levando a vida assim. E para eles, tá tudo bem. Muito legal. Só que uma das vitaminas que preocupa justamente essas pessoas é a B12. A gente tem dúvidas sobre esse assunto. Vamos olhar aqui, ó. A Larissa está perguntando: a vitamina B12 precisa ser suplementada? E tem mais uma pergunta na mesma linha da Bárbara. Estou fazendo a transição para o vegetarianismo, para o veganismo e minha dúvida é sobre a B12. Devo tomar suplemento? O que é que a gente fala para elas? Precisa tomar suplemento de B12? Então, a B12 ela é quase que exclusiva dos alimentos de origem animal. Tá? Então, em tese, sim, a gente precisaria suplementar. E tem um aspecto que eu acho fundamental a gente lembrar. A vitamina B12, a gente tem um estoque no organismo que é bastante grande. E, às vezes,
o sintoma demora muito a aparecer. Quais são os sintomas? A pessoa pode ter sintomas de parestesia, formigamento. O que é parestesia? É um formigamento na pele, ou uma sensação esquisita, né? Pode ter alguma coisa muscular. Eu tive um paciente já que foi internado com uma suspeita de derrame. E, na verdade, ele tinha entrado na fase aguda da deficiência. E, às vezes, ela demora meses, às vezes, anos para aparecer. Então, não dá para a gente dizer, não, eu não suplemento B12, mas eu nunca tive nada. Mas pode aparecer a qualquer momento. É diferente de outras deficiências que aparecem a curto prazo. Ela não, às vezes demora. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Agora, às vezes, os alimentos são fortificados. Então, às vezes, o vegetariano consome um cereal que é fortificado com a B12 e aí ele pode ter ali uma fonte. Por isso que é sempre importante orientação nesse caminho, sempre acompanhamento. E daqui a pouco a gente vai saber, será que glúten e leite têm relação com a melhora do autismo? A gente volta já já para falar sobre isso. Bem-vindo de volta, agora é a hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, parte de uma ponte desabou na cidade portuária de Gênova, na Itália. As autoridades italianas falam em 22 mortos. Esse vídeo aí mostra o momento em que a estrutura desabou. Essa ponte passa por uma área bastante habitada e, segundo testemunhas, carros que estavam na ponte acabaram despencando junto. As equipes de socorro estão trabalhando em busca de vítimas nos escombros. A gente está de olho em tudo isso. No Reino Unido, 3 pessoas ficaram feridas depois que o motorista de um carro atingiu ciclistas e pedestres e bateu numa barreira em frente ao Parlamento Britânico em Londres. O motorista foi preso. Esse vídeo mostra quando o carro desvia, sobe na calçada e depois bate nessa barreira. O incidente é tratado como ataque terrorista, mas ainda não há confirmação das autoridades. E a gente termina falando de eleições aqui no Brasil. Quem vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral nas eleições deste ano é a ministra Rosa Weber. Ela fica no cargo até 2020 e a cerimônia de posse dela está marcada para hoje à noite. Mari Fê. Valeu, Cauê. Obrigada. Até amanhã. Bom trabalho. Bom trabalho, Cauê. Até mais. Bom, pessoal, ontem a gente estreou aqui no Bem-Estar, com muito orgulho, uma série especial sobre o autismo. Nós falamos sobre a origem do autismo e a reação dos pais diante do diagnóstico. Hoje nós vamos mostrar o que se pode fazer, quais os tratamentos. Bruno Fávaro mostra agora pra gente. Primeiro, a negação. Uma mãe espera uma criança que venha com saúde, né, perfeito. A gente nunca está preparado para isso. E naquele momento eu me encontrei assim, sozinha. Depois, uma procura incessante por saídas. E a todo tempo procurando, isso é bom, eu vou. É bom, eu vou. O que fazer com uma síndrome que até agora não há cura? Diante do peso dessa missão, hoje, a saída é o tratamento comportamental. Patrícia é mãe do Caleb, esse garotão de 4 anos. Aos 8 meses, ela começou a perceber que algo não andava legal. Era muito nervoso, tinha dificuldade para dormir à noite. E eu, percebendo aquilo, comecei a tentar buscar ajuda. A ajuda veio da Clínica Escola para Autistas, no município de Itaboraí, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Aqui o tratamento é feito em várias mãos. Professores, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, um batalhão para melhorar a vida dessas crianças. Entre os tratamentos, uma dieta que elimina glúten e caseína, uma proteína do leite. As nutricionistas daqui acreditam que esses alimentos são de difícil digestão para os autistas. Melhora bastante a qualidade de vida e até mesmo a resposta dentro das terapias. Dieta e a terapia. Para alguns pais, tá aí a resposta. Patrícia aprendeu na Clínica Escola alimentos que para ela transformaram a vida do Caleb. Ele começou a prestar mais atenção, parou de se agredir, também de me agredir, porque ele puxava meus cabelos. Quando ele ficava irritado... Ele acalmou. Acalmou. A calmaria também deu as caras para a família do Benjamin. Ele já começou a olhar nos olhos, começou a responder quando chamava. O Benjamin, ele está desenvolvendo, assim, muito bem. Eu procuro seguir a dieta certinho.
Mas mesmo com esses resultados, médicos ainda esperam comprovações científicas para recomendar a dieta. Dentro dos parâmetros da medicina baseada em evidência, a gente não tem comprovação. A gente não está autorizado, eu como psiquiatra, não estou autorizada a recomendar. Comunicação, sendo ele... Onde não há dúvidas é no tratamento comportamental. O ABA, Análise do Comportamento Aplicada, é hoje uma saída que tem o aval da Organização Mundial de Saúde. É a tropa de choque dos tratamentos. É um tratamento bastante intensivo. Isso significa que as crianças precisam de um número de horas alto. Significa o quê? 20, 30, 40 horas por semana. Mas aí vocês vão fazendo várias... Essa terapia aqui em Campinas deixa a clínica e vem para casa do paciente, onde ele encontra muitas vezes dificuldades. Um exemplo é o Matheus. Ele já chegou a fazer mais de 10 horas de terapia por semana. Agora, muito menos do que isso, ele já melhorou bastante. A conversa tá boa aqui, né? Tá boa? Aí, ó. Matheus tem 18 anos e só foi diagnosticado aos 8. Toda a infância e adolescência do rapaz foi atormentada pelo bullying. Tudo porque ele não se encaixava, faltavam palavras. É como se tivesse uma televisão na minha cabeça e eu fosse pensando em várias possibilidades do que eu poderia falar, do que eu poderia me expressar diante daquelas pessoas. E daí eu meio que travo, porque eu acabo não escolhendo, não tomando a iniciativa. Né? É como se fosse a TV fora do ar. Exatamente. E quanto mais o filho sofria, mais os pais se desesperavam. Doeu, Cláudio, quando você viu teu filho assim? Muito, né? Muito. Foi um período bem difícil. A gente se culpa o tempo todo. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Né? Será que aquela atitude que eu tomei foi errada? Foi aí que a família resolveu arriscar e buscar uma intensa terapia. E deu resultado. Em um ano, Matheus é outro jovem que se encaixou no mundo. A diferença principal é que saía de dentro do ambiente... de uma clínica, de uma clínica, de uma gaiola, não é? Metaforicamente falando, e ia ver o mundo, não é? Como ele realmente é. Mas esse tratamento muitas vezes é caríssimo. Alguns pais chegam a pagar mais de 10 mil reais por mês, dependendo da quantidade de horas e de profissionais envolvidos. No SUS, por enquanto, não existe um tratamento específico para o autismo. Mas Elise, mãe do Henrico, que vive em Curitiba, não pensou apenas no filho dela. Ela criou o ICO Project e trouxe para a capital paranaense o método do Autism Speaks, criado nos Estados Unidos, que treina médicos, enfermeiros, psicólogos, líderes comunitários e até os pais. Um tratamento intenso. Envolver essa comunidade, por que não fazer uma conscientização do autismo, assim, em forma de onda, né? Eu acredito demais nessa capacitação. Hoje o tratamento está em desenvolvimento experimental em Curitiba e pode alcançar voos maiores. O Ministério da Saúde firmou acordo com a instituição americana para implantar esse método em todo o país. Tem sonhos, né? Sonho grande. Olha só, em nota, o Ministério da Saúde diz que a expansão do Programa Internacional de Capacitação de Familiares e de Cuidadores de Crianças de Curitiba para outros estados brasileiros está em fase final de elaboração por causa da alta prevalência dos casos. O Ministério diz ainda que vai investir R$2,5 milhões para a formação de supervisores e de multiplicadores que vão atuar com crianças de 2 a 9 anos. A gente vai continuar falando sobre autismo ainda nessa semana. A gente tem um comentário na internet sobre o assunto de hoje, é da Silvia. Ela está dizendo que não é vegetariana, mas gostaria de ser. Tenho dó dos animais, mas não sei por onde começar. Silvia, o programa de hoje tem várias dicas e está disponível no Globoplay. Você pode acessar lá, já vai ser um bom começo, um bom primeiro passo. E outra dica é o seguinte, os dois convidados, Dr. Carlos e a Yara, vão dar dicas pela internet na nossa página g1.com.br, você pode acessar e eles vão dar aí alguns passos para você começar e para todo mundo começar a
entrar nesse mundo que é também fascinante. Muito obrigado, a gente fica por aqui. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Yara. Obrigada pela sua companhia. Vem aí, Fátima Bernardes. A gente se encontra amanhã, então. Se cuida.